Então, e aí é por isso que é o encontro de dois mundos. Existem duas perspectivas. Não só a perspectiva do europeu, colonizador e tal. A gente não pode aceitar esse tipo de história. Até porque a história na escola, ela tem a história geral, dos acontecimentos do mundo, mas também tem a história nacional, a história do Brasil. Então, a história do Brasil não é a formação de uma visão só. Apesar dos europeus terem sido dominantes, eles que dominaram a colonização e não os indígenas, apesar de terem tido o apoio de alguns indígenas, de algumas tribos indígenas na colonização, os portugueses é que mandavam, não eram os indígenas que mandavam. Então a gente não pode ter só a perspectiva dos que mandam, a gente também tem que ter a perspectiva dos que sofreram, do que viveram barbaridades, assim vai. Então a gente esse termo encontro de dois mundos passa pela visão dos dois. A gente vai por aí. Passa pela visão tanto do europeu como do indígena. Por isso encontro de dois mundos, descoberta, encontro de dois mundos. E aí vocês vão reparar que depois vai ter uma invasão e conquista. É assim que eu vou trabalhar a história do Brasil. Então, descobrimento, encontro de dois mundos, uma invasão dos europeus, porque de fato foi uma invasão, né? Quem está aqui primeiro era quem cuidava das terras, quem estava nas terras, então eles tiveram as terras invadidas, o país invadido, né? Então os indígenas foram invadidos e depois, além de ser invadidos, teve uma conquista militar. Então os europeus eram mais fortes nas armas, na guerra. Isso facilitou a conquista e o domínio dos portugueses e dos espanhóis no restante da América aqui do Sul, né? Sobre os povos daqui. E é isso que a gente vai pensar um pouquinho. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não. 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 Certo. Aí, obrigado por participarem. Vamos lá. Pessoal, semana passada eu ensinei vocês a como se localizarem em norte, sul, leste e oeste. Não sei se vocês lembram. E eu acabei trocando o lugar. Quem não lembra, eu vou explicar de novo. Existe uma forma muito fácil de você entender onde está o norte, o sul, o leste e o oeste. Por que a gente está pensando isso? Porque os europeus navegavam de acordo com as coordenadas, né? Eles sabiam que, por exemplo, o continente africano ficava ao sul, certo? E sabiam que a Inglaterra ficava mais ao norte. Então eles já tinham uma percepção. Qual é essa percepção? É o Sol. Então o Sol é determinante para se localizar no planeta Terra. De manhã cedinho, pessoal, a técnica é o seguinte: vocês de manhã cedo, o Sol sempre nasce no oeste. Perdão, o Sol sempre nasce no leste, no Oriente. Então imaginem vocês olhando para o Oriente, para o leste. Vocês têm que acordar de manhã cedo, né? Quem quiser fazer isso. Vocês têm que acordar de manhã cedo, mais ou menos 5 e pouco da manhã, apontar o braço direito para leste, aonde o Sol estiver nascendo. Aonde o Sol estiver nascendo é o leste. Vocês vão esticar os braços, vão fazer uma cruz, né? Apontando o braço direito para onde o Sol está nascendo, que é no leste, e o outro braço é, consequentemente, o oeste. Vocês estão olhando aqui, eu no vídeo? Ó, Sim. Não dá para ver direito. Ó, de manhã cedo, vocês vão apontar o braço direito para onde o Sol está nascendo, que é sempre no leste, e o braço oposto de vocês vai estar, consequentemente, reto e apontando para o oeste, que é onde o Sol se deita, que é onde o Sol se põe. Depois de fazer isso, vocês vão pensar o seguinte: a minha frente é o norte e as minhas costas é o sul. É assim que a gente se localiza, por exemplo, se a gente está perdido. Uma pessoa sem uma bússola, ela pode saber que ela tem que ir para o sul se ela fizer essas coordenadas de manhã cedo. Então, ó, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Se eu estou apontando na minha direita para o leste, eu sei que aqui para frente é o norte e aqui para trás é o sul. Tudo bem? Então essa é a explicação. Essa é a explicação. É uma forma facinha, qualquer ser humano pode fazer em qualquer parte do mundo para entender as coordenadas. Então, se eu quiser ir para o Nordeste, sair doido pelo... Não façam isso. Não façam isso, é só um exemplo. Não façam isso. Mas se eu quiser andar para o Norte, então eu vou acordar mais ou menos umas 5h30,
vou olhar onde o sol está nascendo, apontar o meu braço direito, esticar o meu braço esquerdo e vou falar, vou para o norte. Então, cada vez que eu for para o norte, eu vou ir para Minas Gerais, para Rio de Janeiro, para Goiás e assim vai. Eu vou estar indo para o norte do Brasil. Se eu quiser ir para o sul, para o Rio Grande do Sul, eu vou acordar de manhã cedo, apontar meu braço direito para o sol, que é no leste, e vou virar de costas e andar, que eu vou estar indo em direção ao sul. Tudo bem? Essas são as coordenadas. Eram mais ou menos assim que os navegadores pensavam, só que eles tinham instrumentos. Mas eles dominavam essas técnicas de se localizar no planeta Terra. E eu estou fazendo o que o historiador tem que fazer, que é explicar para as gerações que estão crescendo agora como que os seres humanos fazem as coisas e fizeram as coisas. É para isso que existe a história, para que a gente entenda como que as coisas foram feitas e foram acontecendo. Esse é um conhecimento que a humanidade produziu, as coordenadas. Então, pessoal, vou projetar aqui. A gente vai continuar a partir das caravelas, que eram o que os navegadores portugueses no descobrimento navegavam. E a gente também vai se aprofundar sobre a colonização do Brasil. Sobre o descobrimento do Brasil primeiro, né? Ô, Vocês estão Pro, vendo? Oi? vai ter documento essa aula? Vai ter uns trechozinhos só da descoberta do Brasil para copiar. Falta muito pouca coisa, vocês vão ver. Essa aula vai ser bem curtinha. Só vão ter 2 slides para copiar, daqueles que eu coloquei no formulário. E aí, semana que Valeu, vem, a Pro. gente vai fazer as questões juntos, tá? Tá. Vocês estão com a apostila da SP Faz Escola? Não. Tem que buscar na escola. Breno, tá? Eu acho. Né, verde? Certo. É, essa Tem mesmo. a verde, tem É, 3 então. volumes, né? Isso, a gente vai usar do bimestre passado, a gente vai usar do terceiro bimestre. Ah, Terceiro, tá. vocês estão com a de todos os bimestres já? Sim, a gente tá com de 3. 3? Ah, então é do segundo bimestre para frente. Vocês estão com a do quarto bimestre? Foram buscar esse Não. mês? Sim, Sim? eu, Então. É com eles que a gente vai fazer as questões. Então a gente vai usar provavelmente o 2 e o 3. Eu vou olhar certinho onde que está a viagem de descobrimento. Eu sei que o 3 está colonização, que é aquelas capitanias hereditárias. Foi o que eu passei para vocês já, não foi? Eu pedi para vocês lerem e anotarem os principais pontos. Faz umas 4, 5 semanas. Era sobre capitanias hereditárias, que é como o Brasil foi colonizado. O Brasil foi colonizado por uma visão de empresa. O Brasil não foi uma criação meramente do povo, não era uma relação de reis e tal, né? Que tinha aqui no nosso território. O nosso território foi formado por uma percepção de empresa, produzir lucro. Então, as capitanias hereditárias. A gente vai chegar lá. Inclusive, está acabando a frente de história, né? A gente vai terminar isso e já vai estar terminando já o conteúdo. A gente vai falar um pouco das populações que já existiam aqui, populações incríveis, como os incas, os astecas, e uma população que já estava em declínio, que era os maias. Então a gente vai chegar nisso e vai acabar a frente de história. Certo? Então vamos lá, pessoal. Vocês estão conseguindo ver o slide aí? sim. Sim? Sim. Vou apresentar agora, vai ficar mais amplo. Eu cheguei a falar um pouquinho isso na semana passada, mas é bom a gente relembrar. Então, pessoal, como que esses caras navegavam? Essas eram as 2 principais ferramentas, né? Se vocês repararem, o da direita, o da esquerda de vocês aí é o menorzinho, não é? Sim? O da esquerda. O que é Sim. uma foto? Ele é o menorzinho. Ele é um avanço de um barco de pesca. Um barco de pesca romano, inclusive. Latino, né, que fala. Existia uma técnica de pesca dos romanos, tanto de pesca como de navegação no mar Mediterrâneo, que é o Mar Mediterrâneo significa mar no meio de terras. Então é muito fácil lembrar o que é o mar Mediterrâneo. É só vocês pensarem que é o único mar no meio de terras. Deixa eu projetar para vocês o Google Maps. Já foi. Professora Maria Oi. Luísa falou que não tá conseguindo entrar. Não está conseguindo entrar? É.
Fala pra ela me mandar mensagem. Ué, mas o link é só clicar no link e eu tenho que aceitar aqui se aparecer. É só isso. Bom, esse é o Google Maps. Eu coloquei a Ilha de Cabo Verde, porque é nas Ilhas de Cabo Verde que tem o Tratado de Tordesilhas, que eu já vou explicar. Mas aqui, o mar Mediterrâneo significa isso, ó. Reparem que existem outros grandes mares, certo? Esse mar é o Mar Atlântico. O nosso mar, na costa do Brasil, é o Mar Atlântico. Atlântico significa o Mar de Atlas, que era um deus grego. É esse o nome do Atlântico. O nome do Atlântico chama assim por causa do Mar de Atlas. E por quê? Isso eu vou chegar lá, né? Eu vou explicar que a descoberta do Brasil não foi um acaso. Já vou perguntar para vocês isso, né? Mais para frente. Mas é porque acreditavam que Atlântida poderia ser aqui. Já ouviram falar do mito de Atlântida? Dos gregos? Tem muito desenho sobre isso. Cidade Perdida? Isso, exatamente. Os europeus de fato acreditavam que era possível. Essa ilha perdida, essa cidade perdida que afundava no mar. Então, Que é as 7.000 léguas submarinas? aí eu já não sei os detalhes, não, mas existe esse mito. Então vamos lá. O mar Mediterrâneo significa isso, que é um mar no meio de terras. Vocês conseguem ver essa projeção aí? O tanto de terra que tem? Sim. Sim. Ao norte é a Europa e ao sul é a África. Então por isso que chama mar Mediterrâneo. Vem do latim. Mediterrâneo significa mar do meio de terras. Mar Mediterrâneo. Mar do meio de terras. Então é fácil lembrar o que é mar Mediterrâneo. É na Europa e é entre a África e a Europa, no meio de terras. Certo? Então isso é o mar Mediterrâneo. Os europeus chamavam esse estreito aqui, ó, que eu chamo Estreito de Gibraltar, de colunas de Hércules. Então existia todo esse imaginário grego nas navegações. Então aqui eram as colunas de Hércules, que era a saída do mar Mediterrâneo para o mar Atlântico. Aqui está Portugal, que é o que a gente vai se preocupar agora. Aqui estão as Ilhas Canárias, aqui mais ao norte. E aqui as Ilhas de Cabo Verde. A gente vai se preocupar um pouquinho com elas daqui a pouco. Mas era por Por isso. que Ilha de Canários? Não posso te afirmar se tem a ver com os passarinhos, né? Aparentemente tem a ver com os passarinhos, mas eu não posso te afirmar. Eu vou buscar essa informação, eu posso falar depois. Para não falar besteira, eu vou procurar e vou falar depois, tá bom? Eu não sei dizer. Tá. O Brasil, inclusive tocando nesse assunto de animais. O Brasil, pessoal, durante o século que a gente está estudando agora, né? Século XVI, 1501 para frente, lembrem disso, né? Século sempre é uma frente da contagem de números dos anos. Então, se a gente está falando de século XVI, é de 1500 a 1600. Ou vocês podem pensar que é o ano que acaba. 1600 tem um 16 ali, não tem? Tira 2 zerinhos, fica 16. Então, é sempre assim. Então, se é século XVII, é de 1601 a 1700. É quando fecha o número. 1700, 17. Certo? Então, de 1601 até 1700 é século XVII. De 1501 a 1600 é século XVI. Tá bom? Essa é a explicação porque o século sempre está uma frente da data. Então, no século XVI, o Brasil foi conhecido por vários nomes. Ilha de Santa Cruz, depois Terra de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, e também foi chamado popularmente de Terra dos Papagaios. Vocês têm papagaio em casa? Eu não. Não? Só cachorro. Só cachorro? Vocês conhecem alguém que tem papagaio em casa? Não. Minha Não? prima tinha. Aí. O papagaio, ele é daqui. Ele é das terras do Brasil. Hoje, terras do Brasil, da Mata Atlântica. A Mata Atlântica significa mata do Mar Atlântico. Por isso, Mata Atlântica. Que é a mata mais perto do Mar Atlântico. E os papagaios são daqui, mas os europeus nunca tinham visto papagaio. Nunca tinham visto papagaio. Nunca tinham visto um animal, né? Que, inclusive, conseguia falar. Então, durante um bom tempo, os navegadores que vieram para cá ficavam deslumbrados, além da população, né, dos indígenas, das terras também, com os papagaios. Levavam muito papagaios para a Europa.
Tinha muito Pro, e a tráfico. maritaca é daqui? Não sei dizer, Fábio. Não sei dizer. Os papagaios é importante do ponto de vista da história, né? Porque os europeus, de fato, se preocuparam muito. Mas a maritaca eu não sei dizer, não. Do ponto de vista da história, ficou registrado os papagaios. E o Brasil foi conhecida como terra dos papagaios durante um bom tempo. Porque só tinham papagaios aqui e é o único ser que... Já viram papagaio de pirata? Já viram Piratas do Caribe? Já. Eu pedi para vocês assistirem até. Então, papagaio de pirata é porque os papagaios do Brasil viviam com os piratas, viviam com os navegadores. Até nisso, o Pro, eu Brasil... já assisti todos, eu acho que umas 4 vezes. Aí sim, aí você vai conseguir ter uma visão muito boa das navegações. Se assistir Piratas do Caribe, dá para você começar a entender. Mas a pirataria é outra coisa. Já vou chegar em... Vocês vão ter pirataria, na verdade, no ano que vem, no 8º ano. Que a Inglaterra Ô, foi muito Pro, pirata. a pirataria já tem aqui no Brasil. Não, tô falando do ponto de vista da história. Pirataria hoje é outra coisa, é outra coisa. Bom, vamos lá. Como que eles navegavam? Então, o primeiro que eu estou argumentando com vocês é sobre a caravela. Caravela portuguesa, que é essa daqui. Ela era menorzinha. Ela foi a que mais foi usada para chegar ao Brasil. Depois da viagem do Pedro Álvares Cabral, ela foi a mais usada, porque a caravela é menor e mais rápida. Então, tipo assim, os navios navegavam mais ou menos a 10 quilômetros por hora. Quando vocês estiverem no carro, no ônibus, com o pai de vocês, com o familiar de vocês, alguém próximo, vocês reparem o que é 10 quilômetros por hora. É muito pouco. 10 quilômetros por hora é muito pouco. Mas a caravela conseguia atingir 10, 15 quilômetros por hora, que era o mais rápido na época. Então, eles viajavam muito devagar, muito devagar pelo mar. E dependiam, claro, do vento, né? É por isso que tem esses tecidos gigantescos expostos, né? Que é para você pegar a força do vento, também tem a influência das correntes do mar, né? As correntes marítimas, e conseguir navegar. Mas é principalmente pelo vento. Quanto mais forte o vento, mais impulso a caravela tem para conseguir navegar. E a do outro lado, pessoal, é uma pintura, uma reprodução. É a frota de Cabral, inclusive, que saiu do Rio Tejo, que é um rio em Portugal. Isso aqui não é uma caravela, esse maior aqui. Isso aqui é uma nau. É muito maior, consegue transportar muito mais coisas e guardar muito mais mercadorias, produtos, que é o que Pedro Álvares Cabral estava indo fazer, estava indo às Índias. Mas vamos lá. Então, para vocês terem uma noção de como essas pessoas conseguiam fazer as coisas. Era com isso, era com uma caravela e com uma nau. Depois de um tempo, inventaram uma coisa chamada galeão, que é muito maior. Inclusive, tem Piratas do Caribe, os galeões, que são muito maiores do que esse. Inclusive, em Piratas do Caribe, é o que a Inglaterra navegava, os galeões. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Ô, Pro, Hum, esses barcos eram feitos inteiro de madeira, inteiro né? de madeira. E aí eles tinham algumas coisinhas que colocavam entre a madeira para não entrar água. Eram umas camadinhas de um negocinho, tinha uma... Tipo uma lona. Não, era um material mais amoeba, assim, mais feito, como se fosse argila. Eles colocavam entre as frestas da madeira, que aí secava e ficava... Não penetrava a água, né? Não invadia a água. Mas era inteiro feito de Nos filmes madeira. mostra que tinha canhão. Eles carregavam canhões também. A nau era um dos que mais carregava canhão, porque ela é maior. Aí vocês têm que pensar, pessoal. Pensem nisso. Isso aqui são quartéis flutuantes. Só que era feito para guerra. Eles estavam preparados para guerrear, que nem Piratas do Caribe. Inclusive tem os desenhos de canhões aqui, ó, onde está meu mouse. Para demonstrar força, né? Eles deram um quartel ambulante. Eles iam para o mar sem saber o que ia acontecer. De fato, isso era... Os marinheiros, pessoal, quando iam para o mar, tanto em Portugal como na Espanha, já deixavam um testamento para a família. Eles tinham... Era uma grande chance de morrer no mar. Os navegadores que chegaram ao Brasil, inclusive, morreram no mar. A carta do Caminha, Pero Vaz de Caminha, que foi o cara responsável por registrar o que é o Brasil, a descoberta e tudo, morreu no mar. A coisa mais importante que ele fez na história foi pouco antes de morrer, que foi escrever a carta sobre o Brasil.
Ele morreu no mar, ele morreu lá no sul da África, né? Tentando contornar o Cabo da Boa Esperança. Ou o Cabo das Tormentas, que seria um nome muito melhor. Então, os navegadores, imaginem isso, pessoal. Vocês saem do seu país, viajam num quartel ambulante com comida. Inclusive, está escrito no último slide. Com comida que apodrecia, porque não tem geladeira nessa época, certo? Uhum. Você leva fruta. Eles levavam animais vivos. E os animais passam doenças pra gente nas fezes e essas coisas. Então, isso aí era um quartel ambulante cheio de doença. Por isso que os caras deixavam um testamento antes de ir. Sem falar que as tempestades do mar podiam acabar com o barco. Podia acabar com o barco. Então, eles deixavam um testamento de fato, os marinheiros. Caso aconteça alguma coisa, minha propriedade que eu tenho agora vai para o meu filho, vai para minha irmã, vai para. Eles viajavam com a incerteza de que se iam voltar vivos. Isso é muito doido. Muito doido. Mas eles faziam isso. Então, as navegações. Ô, Pro, Oi. o Pero Vaz de Caminha morreu com 30, né? Com O 30 Pero anos. Vaz de Caminha morreu velho. Morreu velho. Ele conseguiu envelhecer. Porque ele era um nobre, né? O nobre não vive das mesmas doenças que os mais pobres. Ele envelheceu, ele conseguiu envelhecer, o Pero Vaz de Caminha. Morreu velho. Ele morreu velho nas posses da família dele na África. Ele era um nobre, né? Pero Vaz de Caminha. Mas ele morreu idoso. Quem morria aos 30 e poucos anos eram os mais pobres, que viviam de trabalho braçal, não comiam bem, não tinham acesso à saúde, e assim vai. Foi o que eu Ô, expliquei Pro, no último. o Pedro Álvares Cabral, ele morreu aqui no Brasil, né? Não. Morreu Não? numa ilha, morreu nas posses da família dele em África. Não chegou a, ele nunca mais voltou ao Brasil depois da viagem do descobrimento. Nunca mais. Nossa. Nunca mais. O Brasil era Vamos tão lá. ruim que não quis voltar mais. Muito pelo contrário, o Brasil foi uma riqueza que encantou os europeus, todos. Portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, todos queriam de alguma forma ter um pouco do Brasil. O Brasil, a gente tem uma visão péssima do Brasil hoje, mas tem que ter muito cuidado. O Brasil é de fato continua sendo muito rico e o povo é muito bom, mas sofre com uma exploração grande, tem interesses muito grandes contra o Brasil, assim vai. Mas isso aí é tema para outro lugar. Bom, vamos lá. Pedro Álvares Cabral e o Encontro de Dois Mundos, ou Descobrimento do Brasil em 1500. Então vamos lá, pessoal. Anotem esse título aí, por favor. Pedro Álvares Cabral e o Encontro de Dois Mundos, ou o Descobrimento do Brasil em 1500. Eu sempre vou passar essa ideia para vocês. Não é só o descobrimento do Brasil, é o encontro de dois povos totalmente distintos. Os europeus. Professor, Oi. esses slides depois vai dar pra gente copiar? Depois? Vou. Aham. Era isso que eu ia falar depois, inclusive. Não precisa anotar os tópicos. Só anotem, pessoal, embaixo desse título, as ideias que vocês acharem melhor. A minha explicação. Anotem a minha explicação. Porque o textinho eu vou colocar no formulário para vocês copiarem, embaixo da aula de hoje. Para vocês conseguirem ver a aula de hoje de novo. Preencham o formulário, tá? Eu sei que alguns alunos que estavam na aula não preencheram. Tudo bem. Eu vi lá os nomes, né? Tipo, acho que, se eu não me engano, o Breno não preencheu, o Murilo não preencheu. Não tem problema. Vocês Eu estavam não na preenchi, aula. professor. Oi. Eu não preenchi. Eu acho que não. Pelo que eu vi, não. Quais documentos que o senhor está falando? É o Google Formulário da nossa última aula, que é as navegações, que é a mesma imagenzinha desse slide aqui. Grandes navegações. Peraí, só um minuto. Não precisava preencher, Tinha porque eu 3D. sei que você está na aula, né? Não precisa, mas lembrem de preencher para eu ter certeza que vocês copiaram os textos. Isso é a importância do formulário para quem está na aula aqui. É para vocês me mostrarem que copiaram os textos. Eu peço, inclusive, para mandar no meu WhatsApp. Não esqueçam isso. Mandem fotos do caderno no meu WhatsApp, com os textos copiados. Tanto das viagens das navegações, como agora do descobrimento do Brasil. Só que hoje, durante a aula, vocês só anotem a minha explicação. Não precisa anotar o texto. Não precisa. Anotem só a minha explicação. Embaixo do título, só anotem o que vocês acham de interessante. E anotem o que eu vou pedir. Vai ter alguns raciocínios que são muito importantes. Aí eu vou pedir para anotar. Mas só anotem a explicação, porque aí vocês vão conseguir assimilar o conhecimento. Quando vocês estão escutando, vocês têm que registrar.
para vocês conseguirem assimilar. Sempre registrar no papel. Sempre registrar no papel, que aí vocês começam a assimilar. E depois copiam o texto certinho, desde o zero. Então vamos lá, pessoal. Essa é a viagem do encontro de dois mundos. Isso é uma das coisas mais importantes que aconteceu para o europeu em pelo menos 1000 anos. Depois da queda de Roma, né, do Império Romano, a dissolução do Império Romano pela invasão dos bárbaros, que eu acho que vocês estudaram no ano passado, ou pelo menos deveriam ter estudado, esse acontecimento mais importante para os europeus. O mais importante. Com as invasões bárbaras, o cristianismo começa a crescer, e o cristianismo é importante, né, para a unificação da Europa, depois da unificação do Império Romano. E todo esse contexto religioso que a gente está estudando, inclusive, já estudamos um pouco de reforma e contra-reforma, já estudamos um pouco de absolutismo, todo esse ambiente possibilitou com que os europeus navegassem. E dentro dos europeus tinham dois povos que eram mais avançados ainda nas navegações, que eram os espanhóis e os portugueses. Os portugueses até um pouco mais, porque os portugueses tinham uma necessidade muito grande de afirmar sua independência em relação à Espanha, porque eles já foram o mesmo território. Espanha e Portugal já chegou a ser o mesmo território. Depois de um século aqui que a gente está estudando, se unificou de novo durante uns 40 anos, chama União Ibérica, e depois Portugal de novo se tornou independente. Então, Portugal, para conseguir ser independente, eles tinham que provar, tinham que juntar riquezas para mostrar para o reino de Castela, né, principal reino da Espanha, que eles podiam ser independentes, que eles tinham força financeira, militar, inteligência para ser independentes. Então, os portugueses começaram a juntar uma galera muito inteligente. Cientistas, judeus, que são pessoas... Inclusive, isso é histórico. Os judeus são pessoas de negócios. Negócios. Os judeus sempre se preocuparam muito com negócios. Então, alguns judeus se tornaram uma coisa chamada cristãos novos. Quem tiver o nome de Carvalho, Coelho, Ribeiro, esses nomes mais da natureza são tudo cristãos novos. O que é um cristão novo? Cristão novo é um judeu que se batiza no cristianismo. Isso é cristão novo. Então, os judeus migraram para Portugal. Depois de um tempo, com Dom João III, com Dom Manuel, se tornaram cristãos. E adquiriram alguns nomes cristãos. Deixaram os nomes judeus, né, que são nomes bem distintos dos judeus, e adotaram nomes mais portugueses, mais a ver com a natureza, inclusive. Paulo Coelho, por exemplo, Coelho é o nome de cristão novo. Ribeiro é o nome de cristão novo, porque tem a ver com natureza. Ribeiros é algo perto dos rios. Coelho nem se fala. Carvalho também. Carvalho é uma árvore, né? E assim vai. Então, Caraca, então o nome do meu amigo é Ribeiro, é Gustavo Ribeiro. É cristão novo. E aí, esses judeus, eles eram pessoas ricas, que investigavam muito, estudavam muito, se preocupavam muito com conhecimento científico. E faziam muito comércio. Então, Portugal juntou um conjunto de pessoas, isso fala inclusive nesse livro que eu estou lendo, juntou um conjunto de pessoas muito competentes, muito inteligentes, que desenvolveram a tecnologia das navegações. Primeiro, para ir para a África, que era alguns lugares que os muçulmanos dominavam na África. Lembram disso, né? Que a Europa tinha um grande conflito religioso. A escravidão dos negros, né, de África só foi possível por causa desse conflito religioso. Porque a África abaixo da linha do Saara, né, a África subsaariana, a África negra, era majoritariamente muçulmana. Então, o Papa, como eu falei na aula passada, justificou a escravidão falando que era melhor você ser um escravo de um cristão do que um muçulmano livre. Foi mais ou menos isso que o Papa disse na época. Então era melhor você ser um escravo do que você ser livre e muçulmano, o que é uma bizarrice do ponto de vista de hoje em dia, né? Mas era uma guerra entre religiões. Então vamos lá, todo esse contexto cria as navegações. Aconteceram outras navegações antes de Pedro Álvares Cabral, dos portugueses, como Vasco da Gama, que é o do time, que foi o primeiro português a chegar nas Índias, isso eu expliquei na aula passada. E logo depois de Vasco da Gama, um ano depois que Vasco da Gama chegou em Portugal de volta, voltando da Índia,
o rei Dom Manuel mandou uma nova expedição para a Índia, que é a expedição de Pedro Álvares Cabral. Então, pessoal, para onde Pedro Álvares Cabral queria ir? O principal interesse dele era ir para a Índia. Lembrem-se disso. O principal interesse, não era o único, mas o principal interesse de Pedro Álvares Cabral era chegar às Índias. Anotem isso, por favor. O principal interesse de Pedro Álvares Cabral era chegar às Índias. Mas era o principal, não era o único interesse. Era o principal. Vocês lembram o porquê das Índias que eu falei na outra aula? Por que as Índias eram tão importantes? Falem Não, comigo. repete de novo que é pra anotar, por favor. O principal interesse de Pedro Álvares Cabral era chegar às Índias. O principal interesse de Pedro Álvares Cabral era chegar às Índias. Vocês lembram por que as Índias eram tão importantes? Porque tinha os temperos raros. Perfeito. Perfeito. Perfeito mesmo, Fábio. Perfeito. Temperos raros é o que a gente chama na história de busca por especiarias. Especiarias. Temperos raros. Não só especiarias, né? Como eu expliquei na outra aula. Artigos de luxo, como seda, diamante, rubi, essas coisas. Deixa eu ver se eu me faço entender. Já assistiram Aladdin? Sim. Aladdin? O desenho. O desenho. Isso. Aladdin é o povo indiano. Então, o povo que os europeus queriam chegar era no povo de Aladdin, o povo indiano. O povo indiano era um povo extremamente rico. É uma das civilizações mais antigas da humanidade, os indianos até hoje. E eles eram um centro comercial importantíssimo. Importantíssimo. E os europeus queriam chegar lá. Eu expliquei para vocês que eles queriam burlar algumas rotas comerciais. Depois do domínio dos muçulmanos de Constantinopla, que é bem no meio da Europa, no final da Europa, inclusive, foi o que eu falei. Eu já expliquei para vocês porque os europeus decidiram contornar a África para chegar às Índias. Vasco da Gama e agora Pedro Álvares Cabral também. Então, o principal interesse de Pedro Álvares Cabral era chegar às Índias. Esse era o principal interesse. Pessoal, vocês já tiveram aula com as pedagogas, né? Com as professoras do ensino fundamental 1, quando vocês eram mais pequenininhos. Vocês lembram se eles falaram que a descoberta do Brasil foi por acidente? Já ouviram falar isso? Não. Não. Que teve uma tempestade no mar e levou os navios mais longe da costa da África. Já escutaram isso? Nunca. Nunca? Não. Não? Como é? Alguém falou aqui no chat, deixa eu olhar. Na verdade, o texto do formulário, Fábio, tem que preencher no formulário e me mandar no WhatsApp, até quinta-feira que vem, até a próxima aula. Ok. Beatriz, está conseguindo ver a imagem agora? Não. Não está conseguindo ver? Todo mundo está conseguindo ver aí? Sim, ela tem que clicar aqui do lado onde aparecem as pessoas e procurar a sua outra coisa, professor. No celular? É, aqui. Tem que Do ter lado, algum eu não lugar para consigo clicar no explicar. celular aí, Beatriz. Embaixo aqui de onde o professor tá, tem aqui todo mundo. Aí você vai em mais 9 pessoas, aí você vai até achar a segunda parte que o professor tá aqui. Tem 2 coisinhas do professor. Show, Sofia. Obrigado, viu? Conseguiu, Beatriz? Melissa tá vendo. Gustavo tá vendo. É um lugarzinho... Consegui. Conseguiu? O que tá aparecendo no título aí? Consegue ler? Bom, vamos lá. Vou continuar. Então, isso foi... Que bom que vocês nunca escutaram isso, né? Que o descobrimento do Brasil foi um acaso. Tinha essa teoria na história, que é uma teoria que não tem documento nenhum que comprove, não tem carta entre europeus nenhum que comprove, não tem nenhuma carta de português que comprove isso. Que o Brasil foi descoberto por acidente. Mas o professor, na minha época, me falavam isso, que o Brasil foi descoberto por acidente. E não foi. O Brasil, aí é agora que eu começo a explicar um pouco de Atlântida, né? O Brasil, de fato, o continente não era conhecido pelos europeus, pelos portugueses.
em especial. Inclusive, nem Cristóvão Colombo, que chegou nas ilhas do Caribe, sabia que tinha chegado num novo continente. Ele achou que tinha chegado nas Índias. Foi o que eu expliquei semana passada. E os europeus suspeitavam que tinha mais terras depois do mar. Mais terras ao longo do mar. Por quê? Em Portugal, pelas correntes marítimas, que eu expliquei na primeira aula, lá na introdução, lá atrás, chegavam algumas árvores na costa de Portugal, no mar de Portugal. Só que não era qualquer árvore. Era uma árvore que ela estava entalhada. Ou seja, os seres humanos já estavam fazendo carpintaria na árvore. Os indígenas daqui. E as tempestades que tinham derrubavam as árvores caíam no mar, do Brasil, por exemplo, e chegavam na Europa, pelo mar. Então eles reparavam que tinha um povo além do mar. Eles imaginavam que tinha um povo além do mar, eles suspeitavam, por isso. Além disso, tinha alguns mitos. O primeiro mito é o mito de Atlântida, que é dos gregos. Supostamente, depois das colunas de Hércules, que é no meio do mar Mediterrâneo, foi onde eu mostrei ali, é no Estreito de Gibraltar, tinha um povo muito inteligente, muito complexo, que tinha um sistema de governo incrível, que era o povo de Atlântida. Só que depois de um tempo, os deuses ficaram com raiva de Atlântida e afundaram Atlântida no mar. Atlântida está no fundo do mar, supostamente pelo mito dos gregos, né? Era isso que tinha no imaginário europeu, era um mito entre os europeus. Eu falei na aula passada também que os europeus acreditavam muito em mitos, de monstros marinhos, de sereias, e assim vai. Eu falei na aula passada também, que era quando os caras navegavam no mar. A minha aula acaba às 5. Acaba às 5. E aí vem a aula da professora de geografia do 7º C, né, de vocês. Mas eu vou acabar um pouquinho antes, porque tem pouco. Então, eles navegavam e tinha alguns... Eles achavam que tinha alguns monstros no mar. Achavam que, sei lá, um animal, talvez uma baleia, animais que eles nunca tinham visto na vida, eram monstros do mar. Então, os europeus acreditavam muito em mitos. Não eram muito científicos. Não tinham um senso muito crítico. Eles eram bem dos mitos. Um deles é o de Atlântida. O outro é o de uma ilha chamada Rei Brasil. Rei Brasil, mais ou menos. Seria em Brasil com Z. Que foi um irlandês, um frei irlandês, que navegou e encontrou uma ilha. Depois de ter navegado pelo Oceano Atlântico. E batizou essa ilha. Tanto que o nome em inglês é isso. Rei Bless, seria hoje em dia. Chama Ilha Abençoada. Mas depois de um tempo, Bress, parecida com o Brasil, mudou e ficou Bless. Então, Rei Bless, Ilha Abençoada. Eles suspeitavam que, de fato, esse frade chegou numa ilha abençoada e estava ali. Então, os europeus, eles tinham esse imaginário de que tinham ilhas além do Oceano Atlântico. Ilhas. Não achavam que era um continente. Não achavam que era um continente. Mas suspeitavam que eram ilhas. Então, Pedro Álvares Cabral foi encarregado pelo rei de descobrir as terras a oeste. O Brasil, em relação à Europa, está a oeste, no ocidente, oeste. Leste é oriente. Oeste, ocidente. Zona oeste, do outro lado de São Paulo, aqui na região metropolitana. Zona oeste é tipo Butantã. Zona oeste é onde está o estádio do Palmeiras, por exemplo, que é a Barra Funda. Lá é a Zona Oeste. E aqui, em São Paulo, a gente está perto da Zona Leste. A gente está perto de Itaim Paulista, que é a Zona Leste, perto de Itaquera, que é a Zona Leste. Então, a gente está mais a leste da cidade de São Paulo. Leste é o Oriente, é a África. E oeste é o Ocidente. Então, Pedro Álvares Cabral teve a responsabilidade de descobrir tudo o que pudesse a oeste. Só que eles achavam que eram ilhas. Apenas ilhas. Então, vamos lá. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes de Cabral avistaram pássaros e algas marinhas, o que só existe perto de costas. Então, algas marinhas só existem perto de um lugar que tem terra, senão não tem alga marinha. Em alto mar, não tem algas marinhas, só perto da costa. E pássaros, né? Algum pássaro vai viajar no mar?
sem ter terra por perto? Sem ter aonde pousar? Sem ter aonde comer? Não, né? Então, aonde tem pássaros, tem terra. Inclusive, isso aí tá no mito de Noé, né? Para quem é mais religioso, tá no mito de Noé. Noé avistou terra depois da inundação porque apareceu um pássaro. Então, se apareceu o pássaro, significa que tem terra por perto. No dia 22, sinal claro de que havia terras. No dia 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, os portugueses avistaram um grande monte verde e lhe deram o nome de Monte Pascoal, pois chegaram aqui na Semana da Páscoa. Então, o Brasil foi descoberto na Semana da Páscoa, 22 de abril. Os portugueses embarcaram pela primeira vez aonde hoje é Porto Seguro, no estado da Bahia. Vou mostrar para vocês. Aqui, na esquerda de vocês aqui, ó, tá uma reprodução de onde os portugueses colocaram a primeira cruz no Brasil. À esquerda, a marca oficial de posse das terras brasileiras, em fotografia de 2016. À direita, cruz que marcou o local da primeira missa realizada no Brasil, em Coroa Vermelha, município de Santa Cruz, Cabralha. Ó, Santa Cruz, Cabralha, por causa de Pedro Álvares Cabral, na Bahia. E aqui na direita de vocês, tá uma pintura sobre a primeira missa do Brasil. E segundo o Caminha, que escreveu a carta sobre o Brasil, isso aqui aconteceu. Vocês conseguem ver indígenas e europeus nessa imagem? Falem para mim aí, por favor. Sim. Sim, Aonde estão os indígenas? Aonde estão os indígenas? eu tô vendo aqui perto de umas plantas aqui embaixo. Tá atrás. No começo da Estão atrás imagem. da, Tá atrás do quê? Peraí, Fábio, da deixa eu... cruz. Oi? Não estão atrás da cruz? Aqui embaixo? É. Também aqui. Alguns estão vendo nas árvores? Tô. Tem alguns aqui nas árvores, ó. Nas árvores. E os europeus estão mais perto da cruz aqui, ó. Tá vendo? Sim. Sim. E aqui um padre, de fato, viajava nos barcos também, inclusive no barco na nau do Pedro Álvares Cabral, alguns religiosos, alguns frades. E aí eles eram religiosos do barco, tal, responsáveis pela moral do barco, essas coisas. Só viajavam homens, como eu falei, né? Só homens podiam viajar, tal. Eles se preocupavam com os crimes, com as heresias, com os pecados dos navegantes. E de fato tinha religiosos. E segundo o Caminha, quando ergueu a primeira cruz do Brasil, os ameríndios da Bahia, os indígenas da Bahia, ficaram de fato sentados observando. Eles achavam que era uma grande festa, os indígenas. Não imaginavam que era um culto religioso, mas era uma grande festa. E segundo o Caminha, eles de fato ficaram em volta. Porque os indígenas brasileiros não ofereceram resistência aos portugueses. Não perseguiram os portugueses. Esses indígenas, né? Eles não fizeram guerra no primeiro momento. Eles tiveram uma relação muito boa entre os portugueses de 1500 e os indígenas. Inclusive, os indígenas ajudavam a abastecer os barcos. Tipo assim, precisava pegar água potável do rio. Ia lá um indígena junto com o português pegava. Os caras não sabiam nem se comunicar. Mas o indígena estava lá ajudando o português. Ajudando, ajudando. Mal sabiam eles, né? Que o pior estava por vir. Então vamos lá. Então foi em 22 de abril que o Brasil foi descoberto, né? Que teve esse encontro de dois mundos entre os europeus e os indígenas. E aí que começa a nossa história oficial. Então o Brasil, pessoal, começa em 22 de abril de 1500. Esse é um ponto importante. Pessoal, mas o Brasil já tinha pessoas aqui? Já. Quem Já. eram eles? Os índios. Os índios? Por que esse nome índios? Porque quando chegaram nas Índias, eu não lembro qual é o nome da pessoa que chegou lá nas Índias, achou que era o Brasil, aí chamou os habitantes de indianos. Não, é o contrário, Fábio. Alguém sabe me dizer como foi? Que eu expliquei semana passada. Não tenham vergonha. Errar é o principal para começar a acertar. Para aprender tem que não saber. Então não tenham vergonha. Não saber é normal. Por que os índios foram chamados de índios? Pelos europeus.
Bom, vamos lá. Cristóvão Colombo, que foi o responsável por descobrir a América, né? Lá nas ilhas do Caribe, achou que chegou às Índias. Ele de fato achou que chegou nas Índias, lá dos indianos. Nas Índias dos indianos. Só que como ele achou que era um povo muito parecido, ele chamou esse povo daqui de índios. Chamou o que supostamente eram os indianos, só que era na verdade na América, de índios. Então ele estava na América achando que chegou nas Índias. E chamou a população daqui de índios e não de indianos. Entenderam? Sim. Quem não entendeu? Sim? Sim. Foi Cristóvão Colombo que cometeu esse erro. Ele achou que chegou na Índia, mas era o novo continente. E chamou a população daqui de índios, achando que era os indianos da Índia. Então é por isso que é índios. Então o Brasil já tinha uma população aqui. Já eram ameríndios, não eram brasileiros ainda. Esse é meu ponto que eu quero explicar para vocês. O Brasil já tinha uma população aqui, da qual a gente é descendente. Os indígenas que estavam aqui fazem parte da nossa família. Uma boa parte ainda, inclusive os pais contam isso, né? Que a avó era índia, que a bisavó era índia. Muitas famílias têm esse conto. E também tem o conto de que era um europeu, um outro parente. O Brasil, pessoal, é o encontro desses dois mundos. É o encontro de indígenas com europeus. É só aí que a gente pode chamar de Brasil. Antes disso, não pode ser chamado de Brasil. É o encontro de indígenas com europeus. Certo? Depois de um tempo, vem os italianos. Depois fica um pouco aqui os holandeses, os franceses. Mas é o encontro de europeus com índios. Isso é o Brasil. Depois de um tempo, vem os orientais, no século XIX, né? Mas é muito tempo depois. Muito tempo depois. O Brasil é formado por indígenas e europeus. E principalmente, pela população afro-brasileira. Pelos descendentes de africanos que moram no Brasil. Então, isso é o Brasil. Indígenas, europeus e africanos. Só que os africanos só vão aparecer de fato, né? Depois de 1560. Depois de um tempo que vai vir os africanos para cá. Mas isso é o Brasil, encontro de indígenas, brasileiros e africanos. Nós, pessoal, somos um povo de 3 continentes, pelo menos. 3 continentes. Europa, América e África. O nosso povo é um dos povos mais ricos do mundo. Culturalmente, né? São os mais diversos, o mais plural. E isso começa aqui. Começa em 1500. Tudo bem? Tudo. Certo? O que não quer dizer que a história é linda. O que não quer dizer que não foi, que foram os portugueses que mataram os indígenas de doenças e de guerra, porque fizeram isso. O que não quer dizer que não foram os europeus, os ingleses e os portugueses responsáveis por escravizar os brasileiros, os africanos brasileiros, os afro-brasileiros. O que não quer dizer que a história é bonita, que o passado seja lindo. O passado não é lindo. O passado é o que ele é. Aconteceu. Mas é o que formou o brasileiro. O brasileiro é pelo menos 3 continentes do mundo. Pelo menos. Pelo menos 3 continentes do mundo. O indígena, o europeu e o africano. Certo? Então é aqui que o Brasil começa. Os portugueses, já falei isso, ali fincaram, né? Coloquei errado, uma cruz para dizer que daquela data em diante, aquelas terras eram de Portugal e da fé cristã. Isso é importante. Não era, lembra que eu falei que tem uma guerra religiosa acontecendo contra os muçulmanos? Então, sempre que os europeus descobriam um novo povo que não era muçulmano, esse povo deveria se tornar cristão. Certo? O Brasil é muçulmano hoje? É majoritariamente muçulmano? Não. Islâmico? Não. É majoritariamente o quê? Cristão. Isso começa aí. Então, os portugueses eram responsáveis por chegar em lugares em que não havia muçulmanos e tentar catequizá-los, torná-los cristãos. Então, isso é importante. Isso era o interesse da igreja nas navegações.
O território que eles embarcaram era o território original dos indígenas Tupiniquim, que era uma tribo indígena daqui. Depois de tomar posse, colocar a cruz e rezar a primeira missa, Cabral mandou um navio de volta a Portugal, levando a carta de Pero Vaz de Caminha, relatando a descoberta, as terras e as populações. Deram o nome do lugar de Ilha de Vera Cruz, porque foi em Porto Seguro. Lembrem que eu falei que eles achavam que era uma ilha? Lembram? Os portugueses achavam que o Brasil, Sim. que tinha depois do mar, era uma ilha. Então foi por isso que foi o nome de Ilha de Vera Cruz. Não achavam que era um continente, não sabiam que era um continente. Achavam que era uma grande ilha. Ilha de Vera Cruz. No primeiro momento. Então aqui são as imagens, né? Quem quiser ir a Porto Seguro, que é um lugar muito lindo na Bahia, vai estar aqui, esse monumento. E aqui foi a primeira missa. Chama hoje Santa Cruz Cabralha, aonde foi rezada a primeira missa, em homenagem a Pedro Álvares Cabralha. Pessoal, agora eu me preocupo muito a gente se colocar no lugar dos dois. Então vamos se colocar no lugar de um navegante, que eu já falei, né? Imaginem vocês deixando as suas famílias, na onde vocês moram, indo para um barco para alto mar, onde vocês poderiam morrer, indo para um barco onde vocês iam trabalhar todos os dias, a não ser o domingo, indo para um barco onde a comida ia apodrecer. Imaginem como vocês se sentiriam. Me falem aí. Como vocês se sentem sabendo tudo isso? Que vocês podem ir para morrer. Vocês podem ir para o mar para morrer. Me falem aí. E, professor, não sei se eu ia, não, hein? Você não sabe se ia não, Sofia? Se me pagasse Eu muito não. bem, eu ia. Mas Se barra pagasse de ouro, muito? mas barra de ouro. Quem mais? Como vocês se sentem sabendo que vocês iam para um barco totalmente sujo, em que a comida ia apodrecer? Eu não iria. Não iria, Beatriz? Não. Ficaria lá em Eu Portugal. iria se eu ganhasse tranquilo. muito bem. Certo. Também Vamos não, lá, também Breno. não ia, não. Você não ia, não? Não, acho Mas- que pra morrer, sabendo que Mas ia isso- morrer lá, E se eu fosse Cabral e te falasse assim, Breno, se você for meu marinheiro, assim que a gente conseguir juntar as riquezas, uma parte vai ser sua, uma parte do lucro vai ser seu. O que você acha? eu iria. Aí, tá vendo? Tá vendo? Pela Era grana assim. faz tudo. Hã? Pela grana faz tudo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você ia falar alguma coisa, Breno? Não. Não? Mais alguém ia falar alguma coisa? O que vocês acham? Como vocês se sentiriam? Vocês iriam? Vocês não iriam? Mais alguém? Olha, é o seguinte. Tem uma contagem da quantidade de navios que saiu de Portugal. Vou ver se eu acho aqui. Eram, assim, coisa de 16 navios. A maioria era naus, tipo, por exemplo, 13 naus e 3 caravelas, que é o menorzinho. Pessoal, não voltou para Portugal, depois de ir para as Índias, nem 8 barcos, nem 7 barcos. De 18, 19, só voltou 7. O que aconteceu com os outros? O que vocês imaginam que aconteceu com os outros? Afundou, foi pra guerra. Afundou, foi para a guerra. Quem mais? Sinceramente, morreram todos. Mais de 10 navios naufragaram. Sofreram perdas gigantescas. Chegaram em Lisboa. Em 23 de junho de 1501, depois de 1500, chegaram a Lisboa. Eu quero... Ô, Pro, eles morreram porque acabou a comida? Morreram porque tem o Cabo das Tormentas no sul da África. O mar ficou muito agitado, muito forte, e os navios bateram na água e todo mundo morreu. Quebraram os navios. Caralho. Então era isso que os caras enfrentavam. Por isso que eles faziam testamento antes de ir. Eles tinham, assim, uma boa chance de morrer. Mas eles iam, pessoal, porque a chance de ganhar dinheiro se voltassem era muito grande. Muito grande. Assim como a morte era muito grande. Então eles preferiam se arriscar no mar
sofrer doenças, como tem uma doença que eu vou falar aí daqui a pouquinho para vocês, que chama escorbuto, que era comum na época, mas preferiam ir do que viver em Portugal de uma vida miserável. Preferiam ir para o mar se arriscar, tentar ganhar dinheiro do que ficar mais pobres naquela época em Portugal. Porque imaginem como era um pobre naquela época, né? Em 1500. Se hoje é difícil, imagina naquela época. Ah, eu não sei onde está a informação. Ele ainda deu um lucro de pelo menos 600% com o que as pessoas investiram. O lucro da... Oi? Um bicho. Enfim, mas morreram muitas pessoas. Mas mesmo assim, trazendo as especiarias das Índias, mesmo assim, a expedição deu 600% de lucro. Ou seja, se alguém colocou R$ 10, ganhou 6 vezes mais de R$ 10, né? 600 reais. Certo? Na expedição. Perdão, ganhou R$ 60, né? Porque 100% seria R$ 20. Então, 600% é R$ 100. Agora, imagine você colocar 500 mil, ganhando 60 vezes mais. Ganhou muito mais, muito mais. Seria, ó, um professor de humanas fazendo cálculo, hein? Seria 1 milhão, 2 milhões, seria 3 milhões. Quem colocou 500 mil, ganhou 3 milhões com a viagem. De lucro, né? Então, mesmo morrendo a maior parte dos navios, mesmo ficando menos de 10 navios, a expedição deu muito lucro. Então, era por isso que as pessoas se arriscavam. Mas elas iam para o mar e podiam ter escoburtos, incerteza de que iam viver, morte no mar, péssima comida, fome durante meses. Pessoal, se vocês navegavam e parava de ter vento, você ficava no mesmo lugar durante meses. Meses. Até você sair um pouco do lugar que você está e ter vento de novo. Então você podia passar fome durante meses no mar. Muito meses. Então, tipo assim, se não tinha ventos, você ficava parado. Com risco de ser morto por tubarão. Também podia ser morto por tubarão. Ou morrer de fome, que era o principal. Nos navios, havia péssima higiene por causa dos animais a bordo, porque os animais tinham que ir vivos, porque não compensava você matar o animal. Depois de um tempo, a carne ia apodrecer. Não tinha geladeira, né? Então era melhor levar o animal vivo. E... Professor, Oi. e eles não levavam sal, não, para conservar? Também levava sal, isso sim, sem dúvida. Levava sal, mas o sal também não vai durar muito tempo, né? Mas sem E dúvida. o curry? O curry era na volta. Lembra que o curry era da Índia? Que eu expliquei para vocês? Lembra? Aham. O curry era na volta. Então ele só conseguiu ter curry na volta. O que eles mais faziam era carne com sal, que nem o Breno falou. Ele tem razão. A principal forma de conservar antes da geladeira era o sal. Isso desde antigamente. Isso assim, ó, desde os romanos. Você conservava com sal. Salário vem da palavra sal. Porque o exército romano não podia trabalhar. Era um exército. Não podia ser camponês, não podia plantar. Então eles tinham que ganhar alguma coisa. Eles ganhavam um sal para conservar a carne do governo. Então o nome salário vem daí, que é um rendimento mensal do sal. Salário. Conservar a carne com sal é muito antigo. Muito antigo. Então vamos lá. Nos navios havia péssima higiene por causa dos animais a bordo, da comida que estragava e da péssima rotina de higiene dos europeus. Pessoal, agradeçam aos indígenas. Vocês tomam banho todo dia? Sim. Sim. Sim, né? A não ser aqueles malandrinhos que quer ficar jogando e não tomar banho, né? Tem esses aí também. Pois é. Meu Tem uns primo malandros aí. foi tomar banho 3 horas da manhã. Exatamente. Ficar jogando COD, né? Ficar jogando Também. videogame e não LOL, tomar banho. Fortnite. Mas os europeus tomavam banho, pessoal, uma vez a cada 6 meses.
uma vez a cada 6 meses. Eles tinham muitas doenças no corpo. Muitas doenças. Quem tomava banho todo dia nos rios eram os indígenas. O brasileiro hoje toma bastante banho e toma banho todo dia por causa dos indígenas, não por causa dos europeus. Os europeus tinham muitas doenças por não tomar banho. Então, cuide da higiene de vocês, né? Do banho de vocês. Isso é muito importante para a saúde. A composição dos navios, aí só para terminar, né? Só para vocês saberem quem ia a bordo. Eram os navegadores profissionais, a galera que ficava fazendo a rota, ficava dirigindo o navio e tal. Os navegadores profissionais. A nobreza, que era Pedro Álvares de Cabral, a corte de Portugal. O clero, que eram os religiosos. Os marinheiros, que eram os que conheciam do mar. E os degradados, que eram abaixo de todos. Os degradados, pessoal, eram prisioneiros que iam para o mar, porque depois que eles iam para o mar e conseguiam voltar, os seus crimes eram perdoados. Um degradado era isso. Você ia para o mar, você era condenado por ter matado alguém. Você matou alguém. Aí você poderia virar um navegador, ir com os navegadores, trabalhar para eles, era o pior trabalho possível, o pior de todos. Dormia nos piores lugares, pegava muita doença, os degradados, porque viviam na parte pior do navio, na parte mais baixa, menos tinha ar, menos podiam sair do mesmo lugar e assim vai. Mas se eles voltavam, eles tinham os crimes dele perdoados, ainda podiam ganhar dinheiro. Então, para quem foi preso, era uma vantagem, supostamente, né? Podiam ganhar dinheiro e voltar com o crime perdoado. Isso era um degradado. Durante muito tempo, só pôde homens navegar, isso eu falei. Então, era mais ou menos essa aula, pessoal, de descobrimentos. Vamos assistir um videozinho que resume tudo o que eu expliquei. E eu vou colocar no formulário. Você sabe quem não toma banho, ô Brenner? Ô Murilo? Você toma banho, Murilo? Tem que tomar banho, viu? Todo mundo tem que se preocupar com a higiene. Graças aos indígenas, a gente toma banho todo dia. Alguns não, por causa do Free Fire. Free Fire é no celular, né? Se você não tomar banho porque está mexendo no celular, é complicado. De manhã e à noite. Seria perfeito para A acordar. preguiça é pura. Agradeçam aos indígenas por tomarem banho todo dia, porque se fossem pelos europeus... Eu tive um professor, pessoal, espanhol. Isso faz uns 3 anos. A gente viajou para o Paraguai e assim, todo mundo chegou, um nojo. Um nojo. O professor chegou, trocou de roupa e desceu de novo. Não tomou banho. Hoje em dia, um espanhol, hoje em dia, não toma banho todo dia. Hoje. Não é coisa do passado. Certo? A gente que é brasileiro que tem bastante água potável toma bastante banho. Mas ainda hoje os europeus não tomam banho. Isso eu posso afirmar porque eu vi, inclusive, né? Bom, pessoal, vamos ver esse videozinho aí. Vocês conseguem ver grandes navegações aparecendo aí? Sim. Reparem que no começo vai aparecer um monstro marinho. Nunca existiu, mas é bom a gente falar porque os europeus acreditavam que existiam monstros no mar. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Lembra que eu falei isso na semana passada? Pronto, tá dando retorno. Retorno como? Acho que eu vou fechar meu microfone aqui, peraí. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Melhorou? Um pouco. Melhorou? Sim. Certo, vou fechar meu microfone e a gente assiste. Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias.
A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453 ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Estou falando com o microfone fechado. Isso é muito importante. Além de você ter uma posição geográfica muito boa, você tem que ter inteligência. Você tem que saber o que fazer. Os portugueses começaram a aprender um monte. Aprenderam com os judeus, aprenderam com os muçulmanos, que eles invadiram, né? O reino dos muçulmanos ali na norte da África. Eles começaram a estudar muito. Até hoje o povo faz isso. Ele aprende com os outros povos tecnologia. Aprende com os outros povos história. Aprende com os outros povos biologia. É assim que acontece. Quanto mais inteligente for um povo, mais rico ele consegue ser. Isso é o principal. Isso a gente sabe desde essa época, desde o passado. É isso que os Estados Unidos faz, é isso que a China faz, é isso que o Brasil deveria fazer, é isso que a Europa faz. Tem que ter conhecimento para fazer as coisas. Tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, a gente não consegue fazer nada. Os portugueses conseguiram trazer o conhecimento que a Europa tinha para eles. Para eles. E aí conseguiram navegar muito bem. Vamos continuar o vídeo. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Tem que abrir o microfone, né, para conseguir falar. É aí que começa, pessoal, a escravidão capitalista. É nesse momento aí. É quando os portugueses dominam a costa da África. Inclusive, muitos países falam português até hoje. Aí começa a escravidão. Quando os portugueses tentam contornar a África e vão encontrando novos povos. Eles escravizam esses povos, porque eles eram povos muçulmanos. Então, como o Breno falou, o sal era muito importante para conservar a carne. Então, era por isso que eles pegavam o sal de África e voltavam para a Europa, para conseguir vender, para conservar a carne. Tinham muitos lucros com isso. Mas o principal lucro português ao longo dos anos foi o ouro brasileiro de Minas Gerais e a escravidão. Assim como os ingleses. Os ingleses também fizeram a escravidão. Eles eram o principal comércio, o comércio de seres humanos, a escravização de seres humanos. Eles ganharam muito dinheiro com isso. É aí que começa. Inclusive, eu falei para você que quem começou com isso. Foi o infante Dom Henrique. Vocês anotaram isso na aula passada. Vamos lá. Em
1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição... Era no Cabo da Boa Esperança que os navios mais afundavam, que as pessoas mais morriam. E foi a pergunta do Fábio. Era bem aqui embaixo, ó. Inclusive, espera só voltar. Eram aqui, ó. Como ele falou, tinha muito vento e muita tempestade. Então, aqui, os navios afundavam. Até hoje é assim, né? Mas hoje a tecnologia do navio já é outra. Mas aqui ainda continua sendo um lugar de muitas tormentas. De muita... Por que o Oceano Índico? O Oceano Índico é na Índia, aqui, ó. Aqui, ó, em volta da Índia. É aqui, ó. O Oceano Índico é aqui, ó. Certo? Obrigado. Nada. adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. É isso, tá vendo? Ele falou das duas teorias, que foi um acaso e de que foi planejado. Eu, como historiador, tendo em vista as pesquisas que já tem de história, os registros, as cartas, a pesquisa de Portugal da época, a gente já pode afirmar. O Brasil foi intencionalmente descoberto. Só que não sabiam que era um continente. Imaginavam que eram algumas terras, algumas ilhas. Mas não imaginavam que era um continente. Não foi um acaso. A descoberta não foi um acaso. Foi algo que já imaginavam que podia acontecer. Tudo bem, pessoal? Essa era a aula de hoje. Show? Alguma dúvida? Não. Não? Não? Alguém tem alguma questão, alguma coisa que quer entender melhor? Não. Não? Então, que bom, todos os 13 que começaram terminaram a aula, isso é muito importante. Inclusive, eu vou anotar quem sai, né? Porque a gente está em aula, tem que permanecer na aula. Fico muito contente com a presença de vocês. Semana que vem a gente vai fazer os exercícios juntos. Eu tô ficando já sem voz, já. Uma hora falando direto é bem complicado. Por isso que eu prefiro a sala de aula, né? Então é isso, eu vou colocar para vocês... peraí, só um minuto. Eu quero que vocês assistam um filme. Eu vou colocar o link. Chama Caramuru. A invenção do Brasil. Vamos voltar aqui? Ô, Pro, coloca no doc. Vou colocar. Ó, era aqui que era para assistir o vídeo animado. Vou colocar ele também. E esse é o vídeo. Conseguem ver esse vídeo aí? Sim. Caramuru, a invenção do Brasil. É um filme... É um filme muito engraçado, um filme brasileiro, sobre a descoberta do Brasil. E, inclusive, sobre o primeiro brasileiro, que foi um cara chamado Caramuru, que apareceu aqui depois de ter naufragado, ter caído no mar, e viveu com os indígenas, na Bahia. Os filhos deles
o filho dele, com as indígenas, são considerados os primeiros brasileiros. O filho de Caramuru, com as indígenas, são os primeiros brasileiros. Então vocês vão ver que é um filmezinho bem legal. Selton Mello, é com Selton Mello, Camila Pitanga. Ó, quer ver a Camila Pitanga? Aqui, ó. Camila Pitanga, tá vendo? Então esse filme é muito legal. Assistam esse filme hoje, se vocês quiserem, por favor. É um filme muito, muito, muito bom. Muito bom, é muito engraçado também. Vocês vão ver, inclusive, que para os indígenas não tinha um homem e uma mulher só. Não era uma relação de duas pessoas só, monogâmica, né, como chama. Era um homem tinha várias esposas e assim podia ser. E a esposa também Caraca, podia... os filhos era como? E a 50? esposa, e a esposa também podia ficar com outros homens. Então era Você já falou assim. alguma coisa sobre isso, professor? Oi? Eu acho que alguma vez você já falou sobre isso. Já falei? É. Então eles não tinham uma relação de tipo um casamento como é hoje, né? Como é o casamento no Brasil hoje. As indígenas podiam ficar com outras pessoas e os homens também podiam ficar com outras mulheres. Eram assim que eles faziam. E aqui vocês vão ver isso. É muito engraçado o filme. Muito, muito engraçado. Muito bom o filme. Muito, muito bom mesmo. Certo, pessoal? Era isso. Certo. Quem saiu da aula? Eu vou ver depois quem saiu da aula. Alguém saiu da aula. Mas depois eu vejo. Bom, tchau, pessoal. Tchau quem ficou até o final. O vídeo vai aparecer para mim daqui a mais ou menos 1 hora. Eu vou fazer o formulário e colocar os textozinhos que eu quero. Só são 2. É pouquinho. 2 ou 3, 2 ou 3 imagens. E vou colocar o filme. Assistam. Assistam o filme, hein? Assistam o filme. Semana que vem eu vou fazer algumas questões. Inclusive, vou fazer 2 questões sobre o filme. Então, assistam. Filme Caramuru. Ô, Pro, as questões vai ser aqui na videoaula ou vai ser pelo doc? Aqui na videoaula. Eu vou aparecer aqui Eu tenho um PDF com a apostila de vocês. A SP faz escola. Aí vocês vão estar com a apostila na mão e eu com a apostila no computador. A gente vai fazer juntos. Certo? Certo. Vocês fazem na sua apostila e eu faço no computador. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, Fábio. Tchau, Breno. Tchau, Gabriel. Tchau, Pro. Tchau, Gustavo. professor. Tchau, Maria, Luísa. Tchau. Tchau, Melissa. Tchau, Murilo. Tchau, Sofia. Tchau, tchau. Tchau.